E olha, para muitos, agora que o ano está começando, as férias escolares acabaram, é hora de retomar a rotina. Mas como ficam as finanças? A falta de planejamento pode nos conduzir a começar o ano já com dívidas e repetir um ciclo que muitas vezes nos impede de ter uma estabilidade financeira. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Simões, que é professor da Faculdade do Comércio, está chegando ao vivo aqui com a gente. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo. Bom dia. Olá, Luara, bom dia e bom dia a toda a nossa audiência. Rodrigo, vamos colocar um cenário aqui, tá? As pessoas estavam de férias, veio então gastos com confraternizações, festas de fim de ano, viagens em família, gastou muito no cartão de crédito, por exemplo. Vai comprometer a renda agora nesse mês de fevereiro. Como colocar as contas no eixo para começar bem o ano? Olha, você sabe que é muito boa essa sua introdução, tá? Porque assim, um problema hoje para todos nós, os brasileiros, não é só a questão da falta de renda, mas é a questão da falta do controle dos gastos, tá? Então, assim, o ano começa, né? Nós estamos aqui, entramos agora em fevereiro, mas muitas vezes nós carregamos dívida do ano anterior, que são aqueles gastos de final de ano, gastos de início de férias em dezembro, temos também os gastos das festas de fim de ano também, e isso a população acaba percebendo, principalmente nos gastos de cartão de crédito que tem a vencer agora em janeiro, fevereiro. Por quê, Luara? Porque nós brasileiros muitas vezes acabamos utilizando o cartão de crédito com muitas compras parceladas, tá? Na hora a gente olha o preço ali da parcela que cabe no bolso, mas a gente acaba esquecendo do volume que a gente tem a pagar lá no futuro. Então, um dos problemas, tá, para quem quer colocar as finanças em dia, é acertar esses valores parcelados. Então, assim, o início de tudo é entender o que, que eu tenho de dívidas parceladas. No segundo ponto, que a pessoa precisa analisar, quando ela olha para o total da renda dela, é verificar qual é o custo fixo que a pessoa tem dentro ali da sua residência, da sua moradia, da sua família. Porque o custo fixo geralmente é o quê? É as contas de aluguel, de condomínio, IPTU, conta de energia elétrica, água. Então começa analisando o que é custo fixo e em paralelo vai analisando quais são os gastos parcelados. Esse é o início de tudo, viu, Luara? Mas como a gente pode, né, incluindo todo mundo, cada um na sua realidade, resolver uma dívida que está vindo do ano passado e dar conta das contas deste ano, para isso não virar aquela bola de neve e se arrastar por meses? Oh, muito bem. O interessante é entender e dentro da renda da pessoa, da família, é programar esses gastos. Como muitas famílias já adquiriram dívidas anteriores, é interessante fazer o planejamento para que não entre novas dívidas, porque as dívidas anteriores as pessoas vão ter que pagá-las, né, arcar com todos esses gastos. É importante ter o planejamento, Luara, dentro do orçamento familiar, entender quanto da minha renda, quanto do orçamento familiar eu consigo utilizar para esses gastos com viagem, com lazer, por exemplo, tá? Com investimento em educação. Então você tem que separar dentro. Agora, em relação às dívidas, você pode negociar com um banco, caso a pessoa tenha uma dívida que ela não esteja conseguindo pagar. Você consegue negociar a taxa de juros, você consegue negociar com a operadora do cartão de crédito, e isso se a pessoa tiver um bom histórico de pagador. Aí o banco acaba tendo algumas facilidades, mas sempre entender que dívida de lazer e de viagem tem que tentar parcelar o mínimo possível, tá? Por quê? Porque muitas vezes você acaba utilizando, às vezes, o 13º como uma forma de renda complementar, mas o gasto não, o gasto vem, o consumo normal do mês, o consumo do dia a dia, das despesas fixas, das despesas pessoais, conta de energia, alimentação, isso sempre vai continuar. E a gente sabe muito bem que os gastos não crescem na mesma proporção que a renda. Então é tudo uma questão de planejamento e negociação com o banco.
tem que ficar de olho na taxa de juros que se faz parcelamento, calcular, tentar buscar um apoio nas taxas de financiamento, de moradia e de veículo também, porque muitas vezes a parcela até entra no orçamento familiar, mas os valores futuros, quando você soma, muitas vezes a pessoa paga quase 2 veículos, mais de 2 vezes o mesmo preço do valor do carro, ou até mesmo quase 3 vezes o valor da moradia. Então é interessante, tá? Sempre olhar para a renda e tentar verificar, dividir. E a dica que nós damos para que a pessoa, em momentos, tá, de alto endividamento, é sempre durante o mês ela tentar reservar de 5 a 10% do valor do salário para poder guardar. E assim começar a criar um colchão, uma reserva financeira para esses momentos assim ou de gastos extras, ou também momentos em que a pessoa pode vir a passar por algum apuro financeiro, vamos dizer assim, uma falta de emprego, uma falta de renda, e não só a pessoa também olhar para o trabalho em si que ela tem, mas hoje o que muito brasileiro tem feito é a busca da renda extra, tá? É buscar uma fonte de complementação de renda, e essa fonte de complementação de renda ou utilizar para reserva financeira, ou até mesmo, Luara, utilizar para poder quitar dívidas com crédito, com juros muito longo, para poder tentar suavizar, desafogar um pouco mais o orçamento, Luara. Rodrigo, além dos gastos, né, do cartão, tem aquelas contas que todo começo de ano elas chegam e são parceladas. IPTU, IPVA, e vai comprometendo a renda mensal, né? Uma parcela ali, outra aqui, você acha que cabe no bolso, quando soma tudo acaba impactando muito no orçamento. Como organizar o orçamento mensal? Qual a orientação que nós podemos trazer? E brevemente, qual conta vale a pena ser negociada, ser dividida? E qual merece um esforço para pagar à vista? Olha, muito bom esse ponto. São duas perguntas que a gente vai tentar responder aqui. A primeira é sempre quando a pessoa ou a família, tá, administra o orçamento familiar, ela tem que colocar, seja num caderno, numa planilha simples, ela tem que tentar prever os próximos, pelo menos os próximos 3 meses que ela vai ter de despesa. Por exemplo, o que eu vou ter de despesa nos próximos 3 meses? Aluguel, alimentação, tentar estimar o quanto que vai gastar, tá? Com educação, telefone, celular, parcelamento de bens, de eletrodomésticos, tudo para que ela consiga ter uma visão um pouco do futuro, nem que seja a curto prazo. O ideal é que ela se planeje pelo menos para um ano. Essa é a primeira dica. A segunda dica, para poder entender quais são as dívidas que você pode parcelar ou não, um ponto que nós recomendamos é que evite parcelar compras de supermercado, tá? Então, compras de supermercado no cartão de crédito, isso tem que evitar. Por quê? Porque no momento em que a pessoa não conseguir pagar a parcela do cartão de crédito devido a compras de supermercado, os juros são altíssimos, quase 200% ao ano. Então, assim, e o brasileiro, para poder entender uma orientação financeira, o cartão de crédito com compras parceladas, ele não é um complemento da renda. Ele é o quê? Ele é só um espaço para você fazer mais dívidas para o futuro, mas sempre tem que tentar encaixar no orçamento mensal, no orçamento familiar, Luara. Ô, Rodrigo, algumas contas, elas permitem serem parceladas no cartão de crédito. Uma pessoa que está endividada, está chegando das férias, está começando a querer planejar esse ano, compensa ela colocar, pagar o cartão de crédito, que os juros é alto, e parcelar uma outra conta no cartão? Ou seria mais um problema, porque muita gente acaba fazendo esse jogo? Você sabe que aí é uma questão de análise de taxa de juros que você tá comentando. Então, assim, a pessoa ela tem que ficar muito atenta. O que que vai incidir mais juros nas dívidas que a pessoa ou que a família adquiriu? Por exemplo, taxa de cartão de crédito, quase 200% ao ano. Taxa de financiamento imobiliário, 12% ao ano, só que também são mais parcelas, os juros é muito maior ao longo do tempo.
você tem taxa de veículos de quase 18% ao ano. Então, quando a pessoa vai adquirir um bem, um produto, ou adquirir uma compra parcelada um pouco mais extensa num cartão de crédito, por exemplo, ela tem que olhar não só o valor da parcela, e olhar também o valor completo do impacto que vai ter os juros, Luara. Por quê? Porque lá no futuro, isso vai consumindo a renda de forma oculta que a pessoa não percebe. Aí ela olha para o valor do financiamento, do cartão de crédito em si, ela vai olhando e fala, poxa, mas isso aqui não foi o que eu adquiri no momento da compra. Não, não foi. Mas é que uma boa parte, às vezes pode ser até juros de rotativo de cartão, e aí vai consumindo parte do orçamento, que às vezes era para destinar ou para alimentação, para educação, para cuidados médicos, para saúde, tudo isso. Então, assim, tem que tentar entender quando adquirir algo ou for fazer uma compra, qual que é a taxa de juros. E sempre cuidado, quando for trocar uma taxa de juros de um período curto para um período mais longo, verificar também, porque às vezes você diminui o valor da taxa, o percentual da taxa de juros, mas os juros num período maior também vai impactar do mesmo jeito. É sempre bom organizar e mapear qual que é a alavancagem financeira que eu consigo ter com o meu orçamento pessoal e a família entender que o orçamento é da casa. O principal gasto é o gasto fixo para a sobrevivência da família, que são os custos fixos, alimentação, tudo. Agora, entender de forma e colocar no papel ou pedir uma ajuda, quanto do meu salário ou quanto da minha renda eu posso me endividar. É isso que as pessoas não entendem, Luara, o quanto do orçamento ou do salário eu tenho espaço para poder fazer dívidas parceladas. Agora, Rodrigo, vamos supor, todo mundo vai colocar em prática todas essas orientações, essas dicas para poder sair do endividamento, fazer aquela reserva que você já trouxe para a gente e as dívidas estão negociadas. Como conseguir planejar as próximas férias, por exemplo? E dá para fazer o dinheiro trabalhar para a gente? Por exemplo, milhas, cashbacks. Como usar essas estratégias planejando as férias futuras? Olha, muito bom. Você sabe que as férias, muitas vezes, chega as férias da família e ela ainda está endividada com as férias anterior. Isso acontece muito com todas as pessoas, os brasileiros em comum, isso é muito normal, tá? Agora, esse ponto, esses mecanismos, tá, de complemento para você poder otimizar o dinheiro, como cashback, promoções, tá? Negociação em conjunto, isso funciona muito bem. Na hora que a gente vai consumir, né, na hora que nós vamos consumir produtos, serviços, é sempre bom fazer pesquisa de preço. E isso tem que estar sempre, é uma prática para quem quer cuidar da sua renda pessoal. Então, sempre você procurar promoções, você sempre procurar, ou seja com o seu gerente de banco, ou com o seu consultor financeiro, ou até mesmo no jornal aqui, aprendendo, sempre entender qual que é o cartão de crédito mais adequado para o meu perfil de consumidor e para o meu perfil de renda, porque isso tem muito a ver com esse cashback que você disse, tá? E com essa promoção, porque às vezes você tem um cartão de crédito que ele não é tão positivo para o volume de compras que você faz. E sempre você tem aqueles programas de pontos, de múltiplos, que você vai juntando as compras e no final você pode resgatar. Resgatar em viagens, resgatar em produtos. Isso é muito bom. Então, assim, promoções, sites de período de eventos específicos, como Black Friday, Dia das Mães, Dia das Crianças. Sempre tentar entender como que eu posso pagar menos por aquele produto. Por exemplo, na Black Friday de 2025, um dos itens que as pessoas mais adquiriram na Black Friday foi viagens, pacotes de viagens para o ano de 2026, porque estava muito mais barato, seja não só o pacote em si, mas estadias, passeios, parques. Então, assim, se a pessoa conseguir se planejar um pouco mais, pelo menos com alguns meses de antecedência, e aproveitando essas datas específicas de desconto, isso facilita e acaba abrindo muito mais espaço no orçamento familiar. Então, acho que essa é a principal dica, e bem lembrado por você, viu, Luara?
Perfeito, muito obrigada, Rodrigo Simões, professor da Faculdade do Comércio, participando ao vivo com a gente, trazendo dicas importantes, valiosas para as finanças em 2026. Seja sempre bem-vindo, Rodrigo. Excelente semana para você. Bom dia. Agradeço pelo convite, muito bom estar com a nossa audiência. Obrigado, Luara. Muito obrigada. Até a próxima. Agora